Olá, eu quero falar hoje um pouquinho de uma expressão que tem se tornado comum no discurso pedagógico, na mídia, nos materiais de subsídio para as escolas, que é a recomposição das aprendizagens. Pessoalmente, eu não tenho um apreço muito grande por essa expressão, porque eu acho que o que se recompõe é o que já se compôs, né? E o que nós estamos, na verdade, buscando nos projetos que se denomina dessa forma é a conquista de aprendizagens que não foram conquistadas pelos meninos e meninas, que são os alunos das nossas escolas, por conta do período de afastamento social produzido pela pandemia. Então, na verdade, nós estamos querendo compor aprendizagens, né, que não foram possíveis no período em que, por circunstâncias que não eram da responsabilidade dos nossos estudantes, eles tiveram que ficar afastados da escola. Então, fosse eu a usar uma expressão para dar conta desse processo em que nós estamos todos envolvidos hoje, né, para garantir as aprendizagens essenciais para as nossas crianças, adolescentes, jovens e também adultos, eu usaria outra, né? Mas enfim, é a que temos, então acho que vamos seguir com ela, claro, mas o que eu gostaria de trazer como uma reflexão é que assim, as aprendizagens prioritárias nesse momento não são só as aprendizagens relacionadas aos conteúdos básicos das disciplinas, dos componentes curriculares convencionais, né? Há um conjunto de conhecimentos que são fundamentais para os alunos, para que a escola possa cumprir com sua função social, que é a de garantir formação integral e o desenvolvimento de diferentes capacidades para os nossos meninos e meninas, que não se conquista apenas com os conteúdos clássicos dos componentes curriculares. Então, essa é a questão que nós não podemos perder de vista, para que depois, futuramente, quando a gente olhe para esse período, a gente acabe se dando conta de que esse correr atrás do prejuízo relacionado aos conteúdos básicos dos componentes curriculares não deu conta da escola cumprir com sua função social de garantir formação integral para todos, né? E isso é muito importante porque, por exemplo, hoje se ouve muito dizer que os alunos estão mais agressivos, que eles estão precisando entender melhor quais são as formas de relacionamento interpessoal mais adequadas, as atitudes mais pertinentes no espaço público, na escola ou em outros espaços públicos. E aí isso significa que é óbvio que esses são conhecimentos fundamentais de serem considerados curriculares, né? Então, criar na escola projetos em que os alunos possam ter prazer de participar, de mostrar o que sabem, de se relacionar uns com os outros, de trabalhar colaborativamente, de se sentirem atraídos, né, pela possibilidade de aprender cada vez mais, de desenvolver amor pelo conhecimento, pela leitura, pelas possibilidades de registro escrito, porque os projetos têm destino, têm destinatários, né? Tudo isso é muito importante que não percamos de vista, né? Porque se a gente ficar focado exclusivamente nos conteúdos básicos, nós não estaremos fazendo o que é fundamental, né? Que é garantir essa formação das crianças, dos adolescentes e dos jovens e adultos nessa perspectiva ampla de se tornarem pessoas melhores.
aquilo que já no século passado se dizia, né, nos 4 pilares da educação para o século XXI, que era a importância da escola oferecer propostas em que todos pudessem aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, os chamados 4 pilares da educação para o século XXI, isso não caiu de moda, né? Isso continua sendo fundamental, continuam sendo esses os pilares da educação para o século XXI, ainda mais agora, né? Então não dá para perdermos de vista que não basta só garantir propostas curriculares voltadas para o aprender a conhecer e eventualmente o aprender a fazer, se os outros aprenderes que são tão relevantes para a formação integral não estiverem garantidos, né? Eu falava recentemente num dos meus grupos de formação que eu tive uma escola que foi constitutiva da pessoa que eu hoje sou, né? Eu morava numa cidade do interior, no noroeste do estado de São Paulo, onde as oportunidades culturais eram muito pequenas. A gente tinha matinê do cinema nos domingos à tarde e nada mais, né? Então a escola foi o lugar onde eu tive a oportunidade de me desenvolver plenamente, né? Como adolescente e depois jovem que fui, enquanto estudava na 5ª e 8ª série na época e depois no colegial, como a gente dizia, né? Então assim, eu participava do coral, eu participava de treino esportivo, eu participava de grupos de teatro, na escola tinha sala de jogos com pebolim, ping-pong, outros jogos de mesa para que a gente pudesse nas aulas vagas, né, jogar e ficar se relacionando uns com os outros, fazendo amizades e tudo mais. Tinha música na hora do recreio, né? Tinha muitas atividades criadas para que fossem atrativas para nós, que se não estivéssemos na escola estaríamos aonde? Era um tempo que não havia internet, né, que nem todo mundo tinha acesso a bons programas de TV, só havia TV aberta e nem todo mundo tinha acesso, porque eu estou falando dos anos 70, do século passado, né? Então foi de uma atitude muito inteligente da equipe pedagógica da escola trazer os adolescentes e jovens para essa participação profícua, fértil, né, das atividades que ali eram realizadas. Dona Dagmar, que era a diretora que eu tenho na minha memória afetiva mais querida, assim, a quem eu atribuo, né, boa parte da responsabilidade por essas iniciativas que fizeram com que eu e uma legião enorme de jovens da cidade pudesse gastar nossa maior parte do dia na escola fazendo coisas interessantes, importantes e que nos formaram, nos constituíram, fizeram com que a gente fosse as pessoas que somos hoje, né? Uma escola pública que para mim é inesquecível. Então acho que a escola deve cumprir com esse papel também e talvez principalmente hoje. É isso que eu queria dizer para vocês.